Paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor. Glória a Deus. Fiquem de pé por enquanto, não mais do que 2 minutos. Pai eterno, a quem pertence toda a honra e toda a glória, aqui estamos mais uma vez, Senhor, dispostos para falar da Tua palavra e para ouvir a mesma. Senhor bendito, entregamos estes momentos ao Teu santo cuidado, cada vida que nos está escutando, que a Tua bênção, Senhor, a Tua convicção possa arraiar e baixar nessas vidas, e ao Teu nome nós daremos toda a honra e toda a glória, porque o fazemos no nome santo do Senhor Jesus, e os amados irmãos dizem... Amém. Ainda de pé, por favor, vamos abrir nossos livros sagrados, a Bíblia, no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, vamos ler no capítulo 4 apenas 3 versos. Hebreus, capítulo 4, 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para não haver confusão, este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. Vamos ler o verso 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fique à vontade, sinta-se à vontade, tome os vossos assentos, enquanto vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Todos os irmãos sabem que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Quero agora dizer aos irmãos qual foi a razão pela qual nós estamos trazendo essa palavra do Senhor. Eu senti, nossos sentimentos podem nos enganar algumas vezes, mas eu fiquei apaixonado por essa palavra que diz assim aqui. Agora temos um outro sacerdote. Se nós temos, então nós temos mesmo. É nosso. Compreenda? Se eu tenho uma coisa, então é minha. Então, eu tenho um sacerdote. Ei, nada de confusões. Fiquem à vontade e abrem as vossas mentes, as vossas almas e os vossos corações para ouvir a voz de Deus. É claro que os irmãos vão ouvir, é minha. Mas faça a diligência. Enquanto vai ouvindo, peça ao Espírito Santo. Espírito, fulano está assim, ele está falando da tua palavra, ajuda-me a compreender aquilo lá dentro. Porque uma coisa é compreender as palavras que nós estamos ouvindo e outra coisa é compreender o que as palavras querem dizer. O verdadeiro significado não é bem as palavras, é o que as palavras significam. Se eu for ler uma coisa e eu não souber o que é que as palavras significam, eu fico em jejum o resto do dia, não é assim? Muito bem. Este livro, chamado Hebreus, é um livro profundo e ricamente teológico, que explora a supremacia de Jesus Cristo e seu papel como nosso sumo sacerdote, mais eterno. E nunca houve um sacerdote eterno. Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, é eterno. Quem são os hebreus?
Sabe, isso é um trecho bíblico muito profundo, não complicado, mas muito profundo. Nós não temos tempo para entrar em alguns pontos de vista que eu gostaria, mas vamos fazer o possível. Quem são os hebreus? Os hebreus são um povo de origem semítica, descendentes de Sem, filho de Noé. Sem, Cão e Jafé. Não se lembram os 3 filhos de Noé? Então, semitas, os hebreus são semitas, descendentes de Sem, filho de Noé. Estabeleceram-se em Canaã. Canaã foi fundada por Cã. Cã, o irmão deste Sem, o filho de Noé. Depois do dilúvio, ele foi para um certo lugar e essa terra prometida ao povo de Israel, a terra de Canaã, foi fundada por Cã, um filho de Noé. Compreenda? Isso é maravilhoso, porque quando vem à luz, uma coisa liga com a outra. Então, eu vou ler esse parágrafo agora, porque sou um bocadinho mal criadinho. É adiante muita coisa e depois fica o parágrafo cortado. Eu vou ler do princípio agora. Quem são os hebreus? Os hebreus são um povo de origem semítica, descendentes de Sem, filho de Noé, estabeleceram-se em Canaã por meio de Abraão. Todos juntos e mais mim, vamos dizer glória a Deus. Só mais uma vez, glória a Deus. Abraão já está aqui envolvido com essa gente. Claro, há uma razão porque estamos fazendo isso. É exatamente por causa disso que nós vemos na Bíblia o povo hebreu, o povo judeu e o povo israelita, que praticamente vêm a ser o mesmo povo. Vou dizer mais uma vez. Por isso, hebreu, judeu e israelita é praticamente a mesma gente. Só que aos descendentes de Sem, os semitas, por isso os irmãos agora ouvem muitas vezes o termo antissemitismo, principalmente em inglês, muitos, antissemitismo é contra os judeus, mas esse nome já vem desde Sem, por isso é antissemitistas. Ok, muito bem. Agora, continuando, como eu disse, eu não tenho tempo para muitas miudezas. Hebreus 4, 14 e 16 são 3 versos. 14, 15 e 16. Em particular, oferece uma mensagem convencedora e confortante sobre a confiança e o acesso que temos nós, eu e você. O acesso que temos a Deus por causa do sacerdócio único de Jesus Cristo. O sacerdócio de Jesus Cristo é o único. Houve muitos sacerdotes e pode haver ainda alguém que carrega esse posto ou esse nome, mas nenhum é como o do Senhor Jesus Cristo, o de Jesus Cristo. Eu vou dizer mais adiante, é eterno, é para a vida, é para aqui e é para a eternidade. Glória a Deus. O que é um sacerdote? Em poucas palavras, o ofício de um sacerdote na Bíblia era restabelecer e manter a comunhão entre Deus e o seu povo. Compreendido? Isso era o ofício, o trabalho dele. O sacerdote falava do povo para Deus e o profeta falava de Deus para o povo. Mas estamos falando agora de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, e não dos sacerdotes que, enfim, funcionaram enquanto houve templo. Acabou se o templo não é mais sacerdote, o nome continua a funcionar ainda hoje, há sacerdotes, etc., etc., mas isso é uma outra aula derivada à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso passou. Vamos continuar.
Estamos falando, estou repetindo, estamos falando agora de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que está constantemente intercedendo por nós, sua igreja, diante de Deus. Por acaso, já alguma vez, todos que me estão ouvindo, já pensaram nisso? O irmão come, bebe, descansa, deita-se, levanta-se, enfim. Já pensou que todo esse tempo há um sacerdote no céu, no trono divino, tirando parte por ti? Tu já pensaste que uma vez fizeste uma coisa que não querias, ou mesmo querias, mas tu pecaste contra Deus? Tu sabes o que é que tu fizeste? Tu tocaste no interruptor. Tu tocaste no interruptor divino. O teu sacerdote está ao lado do Pai Eterno. Senhor, tu sabes que derramei o meu sangue por ele ou por ela. Perdoa, Senhor, ajuda-o, dá mais força. Talvez dá uma comunicaçãozinha ao Espírito Santo para funcionar à volta de ti por causa disso, para te convencer. Oh, meu Deus! Constantemente é o que Jesus então não fez assim. Quando os portais eternos se abriram para entrar o Rei da Glória, ele fez direito. Até como que esteja vendo, Deus me perdoe, mas até como que esteja vendo Jesus andando por ali dentro e sentou-se no trono ao lado direito de Deus, à destra de Deus. Para quê? Para interceder pela sua igreja. Para interceder por mim, para interceder por ti. Olha, se não tens a convicção de que és salvo, faz isso o mais depressa possível. Busca uma igreja que te leve a Jesus, porque ficas com um sacerdote no céu, mais do que um advogado, para te tirar parte por ti diante de Deus, porque Deus nunca vai deixar de ser justo, mas com a intercessão de Jesus, por causa do sacrifício na cruz e porque Jesus morreu e ressuscitou, por causa disso, Deus vai te perdoar. Bom, vamos continuar. Para entender plenamente a profundidade destes 3 versos que nós lemos, a propósito, isto aqui não é versos, isso aqui é versículos. Versos é nos Salmos. O livro dos Salmos, aqueles versículos são chamados versos, porque o Salmo não é uma história, o Salmo é um cântico, e um cântico tem versos. Os capítulos do resto da Bíblia não são versos, são versículos, mas também não vai ninguém para a cadeia por causa disso, mas ficam sabendo a diferença então. Para entender plenamente a profundidade destes 3 versículos que nós lemos, é essencial, é necessário desvendar e conhecer o contexto. Conhecer o contexto e as implicações teológicas destes versículos. Não te assustes com a palavra que nós usamos uma vez por ano, teológicos. Não se assuste com isso. Há o que está ligado com a teo é Deus. E lógicos é uma coisa que é lógica. Não se assuste com o nome. Então, desvendar e conhecer o contexto e as implicações teológicas destes versículos. O que é o contexto e aplicações? É tudo o que já foi escrito antes daquilo que nós lemos. Compreende? Os irmãos leiam o capítulo 2 de qualquer livro. Por exemplo, o que é o contexto? Aquilo tem um contexto, aquela história tem um contexto. A Bíblia não foi escrita com divisões de capítulos, foi um assunto do princípio ao fim. Vejam quanto trabalho tem dado a Sagrada Escritura para essa gente encarregada disso, guiada por Deus, para dividir a Bíblia em capítulos e depois em versos. A Bíblia não foi escrita assim. De facto, já a propósito, a Bíblia não foi escrita em sequência, porque Mateus é o primeiro livro
porque Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, não significa que é mais antigo do que Marcos. Marcos foi escrito primeiro e depois Mateus, por isso Mateus repete muita coisa de Marcos. A Bíblia, o capítulo, a Nova Jerusalém, está no lugar errado na Bíblia, no que se segue para a frente, teria sido antes, mas o que é que os irmãos... pastor, estás dizendo que está errado na Bíblia. Não, essa Bíblia que eu estou falando foi o que os homens fizeram. E glória a Deus, graças a Deus, porque eles fizeram, porque senão nós não a tínhamos. Mas a Bíblia não foi escrita num livro como os nossos, foi escrita parte num lugar, parte em outra, houve tantas guerras, houve tantas perseguições, e depois já tem alguém que foi levantando para ir juntando aqueles escritos bíblicos, etc, etc. É dos nossos dias a descoberta dos famosos livros que foram encontrados numa certa pedreira, quando um certo rapaz estava tomando conta das suas ovelhas, voaram uma pedra para espantar as ovelhas. Veja como Deus trabalha. Voou uma pedra para espantar as ovelhas, a pedra bateu numa jarra de barro. Foram ver o que era a jarra de barro e eram pergaminhos escritos daqueles tempos ainda. Compreendo. Eu estou dizendo aos irmãos o que eu não pensava que ia dizer, mas veio a propósito. Então, o que estamos falando é, para a gente saber, a Bíblia não está escrita totalmente em sequência. Há partes da Bíblia que aconteceram antes daquela que está ali. Eu estou ajudando aos irmãos a compreender o que é que estamos falando. Vamos então ao nosso assunto. O que é o contexto e implicações? Tudo o que foi dito e escrito desde o princípio. Por exemplo, só para dar uma ideia, vamos ler os primeiros 3 versículos do capítulo 1. Por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, e vamos ler os primeiros 3 versos. Para que é? Eu não vou pregar sobre eles, mas é para mostrar o que está escrito aí, para os irmãos compreenderem o que estamos falando. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, isso é, aos responsáveis, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Verso 2. A quem constitui herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Estás vendo? Jesus é herdeiro de tudo. Foi Deus quem fez o mundo. Os irmãos estão vendo? A gente já sabia isso, em São João, no capítulo 1, nós lemos isso. No princípio era o verbo se fez Deus, tudo quanto foi criado por ele, e nada do que foi criado sem ele. Mas aparece agora aqui, no capítulo 2, eu quero que os irmãos imaginem o que está inserido aqui acerca da mensagem que estamos trazendo. A quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Expressa, e é também a expressa imagem, a imagem mais precisa da sua pessoa, da pessoa de Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, presta atenção, havendo feito, isto é Jesus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, Jesus assentou-se à destra da majestade das alturas. Isso é o que dá lugar à nossa leitura no capítulo 4, que diz: visto que temos agora um grande sacerdote. É tão grande, dessas grandezas que estavam aqui no capítulo 1, no verso 1, 2 e 3 do capítulo 1. Se nós continuássemos a ler, íamos ver muito mais acerca da grandeza de Jesus. E agora, esta pessoa ficou encantada com isso e disse: Agora que temos, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou, não diz que entrou. Olhem para mim.
não diz que entrou. Penetrou. O que é penetrar? Que diferença há em penetrar? Nós entramos aqui para este templo pela porta, não penetramos. Outra ocasião, eu digo melhor aos irmãos, isso é uma história muito comprida. O que é penetrar? O Senhor entra justo. O Senhor entrou não com dificuldade, mas num lugar que não estava de porta escancarada. Penetrou. Foi como se fosse numa coisa apertada. Era o lugar dele. Era um lugar único. Não estava aberto para todos. Não era para qualquer um entrar e sair. O Senhor penetrou. Então, esse escritor disse, ele ficou encantado com isso, compreende? E ele diz, visto que temos um sacerdote dessa natureza, retenhamos. E já veio dizer o que é reter. Por exemplo, só para darem uma ideia, nós já lemos esses 3 versículos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Quem é este nós aqui? Porque se temos, somos nós. E se disseram aos irmãos, temos isso ou temos aquilo, somos nós. Quem é este nós? É a Igreja de Jesus. Este nós é a Igreja de Jesus. Ele penetrou, Jesus penetrou. Jesus ocupou aquele lugar por nós. Para nós. Nós temos, nós possuímos um sacerdote ao lado deste Todo-Poderoso. Devia dizer o que é um sacerdote. Agora, a Igreja de Jesus. Nós fazemos parte da Igreja de Jesus. Nós somos a Igreja de Jesus. Pela graça e poder de Deus, não é lá porque nós somos grandes coisas, somos o que somos. Compreenda? Naquele tempo, o escritor dessa epístola, fosse quem fosse, estava escrevendo aos hebreus. Mas agora, a Bíblia é chamada a palavra de Deus, é ou não é? Chamamos esse livro a palavra de Deus, não é? Então, uma vez que é a palavra de Deus, então o que está na Bíblia, neste sentido, é para nós. Vamos dizer junto nós? É para nós. É para a gente. É para mim, é para si. Mas a origem não foi. A origem foi para os hebreus, nós não somos hebreus. Até certo ponto isso é verdade, mas a Bíblia deixou de ser uma carta escrita a uma pessoa, a uma igreja, para ser a palavra de Deus. Uma vez que é a palavra de Deus, é para nós, e quando eu digo nós, digo que é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer aleluia juntos? Aleluia! Muito bem. O que é que vamos fazer? Depois de ouvir isso que eu estou dizendo, e é mesmo também, o que é que vamos fazer? E uma coisa é certa, não é só ser igreja de Jesus. O versículo 14 diz, retenhamos. O que é reter? Eu falei há momentos que ia explicar. O que é reter? Reter é conservar. Reter é não largar da mão. Reter é firmeza. Reter é ficar firme. Firme em quê? No Senhor, o Todo-Poderoso. Aconteça o que acontecer, fique firme no Senhor, porque maior é Deus do que tudo. Muitas vezes nós estamos no princípio de uma provação
pensamos que não chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus nos ajuda. Sem provação não há outro remédio. Nós temos que ser provados. O Senhor nos prova para saber se nós o amamos, se nós somos o que nós falamos, o que nós dizemos. O Senhor nos prova. Deixa provar para baixo. Deixa provar para baixo com a misericórdia do Senhor. Não se queixe das provas do Senhor. O Senhor quer saber quem tu és, quem eu sou. Então o Senhor prova. No Velho Testamento, preste atenção, no Velho Testamento o sacerdote foi humano, foi temporário. No Novo Testamento, os irmãos lembram-se, não foi? Houve sacerdote durante um certo tempo, deixou de haver o templo. Pronto, acabou-se. Acabou o sacerdócio, não havia mais levitas, não havia mais isso. Dizem que as tribos, as 12 tribos de Israel, ainda sabem onde é que estão. Cada judeu, cada israelita sabe a que tribo pertence, mesmo fora da sua terra, etc, etc. Mas seja como for. No Velho Testamento, o sacerdote foi humano, foi temporário. No Novo Testamento, o sacerdócio de Jesus é eterno, como eu falei no princípio. O sacerdócio de Jesus não vai ser desfeito, é eterno. Jesus é o nosso sacerdote. Glória a Deus. Estamos seguros em Jesus, no tempo e na eternidade. O sacerdote do povo de Israel teve um sacerdote enquanto estava aqui. Agora já não tem mais. O nosso sacerdócio é eterno. Eu não sei como é que vai ser na eternidade, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que é que quer dizer sumo sacerdote? Sacerdote é um posto e sumo sacerdote é um posto mais elevado. Havia um sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, para entregar a oferta do povo de Deus uma vez por ano. E ele tinha as suas etiquetas, ele tinha as suas coisas para entrar lá dentro. Não era de qualquer maneira, mas o nosso sacerdote é eterno. Isso quer dizer que nós somos eternos e vamos ter na eternidade um sacerdote. Glória a Deus, glória a Jesus. Viva feliz, sabes porquê? Porque essa vida são 2 contas, vovô é que dizia isso. E este já está na conta. Quem é que não queria viver mais meio século? Eu estou vendo alguns meus ouvintes aqui no nosso templo abaixar a cabeça, porque eles têm planos para viver mais 50 anos. Podes viver mais 150, é a mesma coisa. Vai acabar, querido, mas na eternidade nunca mais é sábado. Na eternidade é como dizia o português, nunca mais é sábado, nunca mais chega ao fim. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Eu penso que, bem Deus, eu não quero pecar, mas eu penso que Jesus está reino no céu para que tenha uma igreja viva aqui nessa terra, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Jesus não é apenas um sumo sacerdote qualquer. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Isso, preste atenção, isso destaca a sua natureza única como totalmente divino. Ele é o único assim, totalmente divino e totalmente humano. Mas ninguém tem esse direito, nem anjos e nem arcanjos. Glória a Deus, meus irmãos. É bem dizer, irmãos, nós temos coisas maravilhosas. Nós temos coisas muito melhor do que dinheiro no banco. É verdade.
Não é verdade, meus irmãos. Então, eu verei essa palavra de novo. Eu me interrompo a mim mesmo. Mas eu vibro com isso. Irmãos, Jesus é real. Pronto. Jesus não é apenas um sumo sacerdote qualquer. Ele é filho, ele é Jesus, o Filho de Deus. Isso destaca a sua natureza única, como totalmente divino e totalmente humano, classificando a Jesus de maneira única para ser o nosso mediador. Glória a Deus! Chegamos lá. Jesus é o nosso mediador. O que é que quer dizer mediador? Tira umas 3 ou 4 palavras do fim, ficas com médio. Jesus está no meio. No meio da culpa, no meio da regeneração. Jesus está no meio. Tem peca aqui, mas passa por Jesus. Ele é o meu mediador, é o advogado de paz. Ele diz, Senhor, o meu sangue cobre isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa, já que estamos agora aqui. Nada de abusos. Não vais pecar dizendo a ti mesmo que Deus vai te perdoar. Dá com a cabeça na parede e não faças isso. Dá com a cabeça na parede. Com Deus não se brinca. Não faz mal se eu fizer isso. Amanhã o Senhor vai me perdoar. Irmãos, eu não quero falar mais nisso. Muito cuidado, meus irmãos. Irmãos ou primos, ou seja lá quem for que me esteja escutando. Vamos ver então como é que nós vamos terminar isso. Os versos, eu terminei no mediador. O Senhor agora é o nosso mediador. O verso 15 afirma que Jesus pode compadecer-se das nossas fraquezas. Os irmãos leram nos 3 versos que nós lemos. O Senhor pode compadecer-se das nossas fraquezas. Só Jesus pode fazer isso. Por quê? Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado. Irmão, já foste tentado alguma vez para fazer alguma coisa? Piques de vezes, talvez. Não te assustes. Não é pecado ser tentado. Jesus foi tentado. E já agora? Alguns irmãos estão franzindo a testa, não é que eu tinha medo disso. Mas é verdade. És tentado e tentada, não te assustes. Todos são tentados. Jesus foi tentado. Ainda vou dizer mais. Mas não se diz a ninguém, fica só entre a gente. Jesus saiu do seu batismo e foi para o deserto. Ele tinha desconsolo de comer amoras com João Batista. Ele foi para o deserto para comer amoras. É isso que está escrito? O que é que está escrito? O irmão é capaz de me dizer? Para ser tentado pelo diabo. É o que está escrito nos evangelhos, não é só não. Jesus saiu das águas e foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como quem diz, tu pensas que vais-me vencer? Jesus desafiou o diabo. Tu pensas que vais-me vencer? Diz-me o que tu quiseres, faz o que tu quiseres, tu não me vais vencer. Os irmãos sabem o que é que se passou, não foi? Se tu és, faz dessas pedras pães. Se tu és, mas etc. Jesus não teve medo. Então, se o irmão é tentado, não fica aterrorizado com isso. Corra para Jesus para te ajudar a não obedeceres à tentação. Isso é fácil. Muito bem. Agora, chegando perto do nosso final, vamos dizer o seguinte. Misericórdia e graça são 2 lados da mesma moeda. Parece que eu mudei de assunto, mas não mudei. Misericórdia e graça são 2 lados da mesma moeda.
Misericórdia envolve Deus retendo o castigo. Compreende? Compreende? Misericórdia de Deus envolve Deus retendo o castigo para não castigar. É misericórdia. Não castigar o que nós merecemos, porque nós não somos dignos de coisa alguma, a não ser pela misericórdia de Deus. Misericórdia envolve Deus retendo o castigo que merecemos, enquanto a graça envolve Deus nos dando as bênçãos que não merecemos, mas dá-nos as bênçãos mesmo sem merecermos. Foste abençoado, não faças galardão, não te gaves, glorifica a Deus. Compreendido? Em nossas ocasiões de necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades físicas, podemos ter a certeza de que Deus está pronto para nos dar a ajuda que nós necessitamos. Amados em Cristo Jesus, tudo isto e ainda o repouso eterno, sabeis porquê? Tudo isso que eu estive pregando, eu estou terminando, tudo isso que eu estive pregando e ainda estou falando, e ainda o descanso eterno, sabeis porquê? É porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso, amados irmãos, em cima da tribuna onde eu tenho os meus pés, tem cerca de 5 árvores de Natal. Não fique assustado, conhecemos a natureza, como nasceram as árvores de Natal e até como vieram para os Estados Unidos. É pura idolatria. Pura idolatria. Mas vou-vos dizer, Deus diz o que quer, como quer, para a glória do seu nome. Porque ainda não há uma coisa que nos faça lembrar ao longe o Natal conforme é uma árvore, que normalmente é grande. Não se assuste das árvores de Natal. Lembra-te que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, sabe? Eu vou-te dizer mais uma vez, nasceu um menino, seu nome foi Jesus, e ainda é Jesus. O principado, o reino de príncipe, estava sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu falará. Quem é que é o Pai? Quem é que é o Pai? Pensavas que já ia embora. Eu vou começar agora. Quem é o Pai? Não é o Pai de Jesus? Mas Jesus disse, eu e o Pai somos. Quem é que vai explicar isso? Eu quisera, e muitos também gostariam de explicar quem é Deus. Nunca. Deus é simplesmente maravilhoso, Pai de amor, Deus que perdoa, Deus que preparou tudo quanto tem preparado, desde o Natal até o fim, tudo, por amor a mim, por amor a ti. Quando tiveres uma oportunidadezinha, seja o mais perto possível. Entrega o teu coração a Jesus, serás a pessoa mais feliz deste mundo, porque terminando aqui, recomeça no além para nunca mais terminar com o Senhor Jesus. Vamos lá embora, levantar esses corpos cansados desses bancos para cima. Nós vamos chamar o pastor Rafael e ele estará orando, dando graças a Deus pelo privilégio que mais uma vez nos conceder de falarmos e ouvirmos da sua santa e poderosa palavra. E tenho notado que os irmãos fazem muito caso do assunto. É o seguinte: quando nós pedimos, se alguém tem algum assunto ou pedido de oração, muitos irmãos levantam a sua mão. Então faça-o neste momento, sabendo que Deus é poderoso para te ajudar a resolver esse problema. Oremos.
Pai eterno, graças te damos, Senhor amado, por esta manhã maravilhosa, Senhor. E agradecemos pela Tua palavra, Pai eterno, que foi exposta aos nossos corações. Te agradecemos, Deus amado, porque nos fizeste participantes da Tua natureza divina, Senhor amado. Obrigado, Senhor, porque por esta manhã ela nunca mais volta, Senhor, mas que ela fique gravada, Senhor, nos nossos corações, como o Senhor tem falado a cada um de nós. Pai eterno, nós te damos graças, porque Tu és o único Deus, o Deus da nossa salvação. Eu te peço neste momento, continue usando, Senhor, o Teu servo, Senhor, a Tua liderança que o Senhor tem posto à frente do Teu trabalho aqui com graça e misericórdia e ousadia e sabedoria divina do céu. Eu te peço também neste momento, Senhor amado, por cada mão que for levantada ao trono da Tua graça, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Eis-nos na Tua presença, Senhor, os nossos irmãos que não podem estar aqui por enfermidades e doenças, Senhor amado. O Senhor sabe, Senhor. Senhor, pelo menos que o Senhor possa levar, Senhor, oh Deus amado, um consolo, um ânimo, Senhor, e que o Senhor possa fazer a Sua vontade, Senhor, curando para que o Teu nome seja glorificado até aos confins da terra. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor vai transformando nestes dias de luta e difíceis, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja a vanguarda, Senhor, seja a frente, Senhor, seja o meio, Senhor, seja tudo em tudo, Senhor amado. Por tudo isso nós te pedimos, ó Deus, leva-nos aos nossos lares, dá-nos uma semana abençoada e tranquila, Pai eterno. Por tudo isso nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados em Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser.